Graça e paz a todos. Abramos aí a Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, verso 26 a 31. E recebamos aí o refrigério para nós vencermos mais um dia desconhecido, revigorados pelo assim diz o Senhor. Vamos à leitura então? Atos, capítulo 8, verso 26 a 31. Diz-nos assim: Então um anjo do Senhor falou a Felipe e lhe ordenou: Apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para sua casa, sentado em sua carruagem, ele ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Felipe: Aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: Compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou: Como poderei entender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Felipe que subisse na carruagem e se sentassem ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Felipe: Por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando. De si mesmo ou ele fala de uma outra pessoa? E Felipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou o evangelho de Jesus ao eunuco. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou e disse: Eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ao que Felipe orientou-lhe: Tu podes, se crês de todo o coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para que parassem a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Felipe. O eunuco não ouviu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Felipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Que texto, hein? Que texto maravilhoso! Veja, o eunuco saía de um país para ir adorar Deus em outro. Quantas vezes, né? Temos carro, temos Uber, temos táxi, e muitas vezes nós preferimos ficar em casa sem ir à casa de Deus, que às vezes não é tão longe assim, né? Que esse verso nos desperte e que traga em nós a alegria de estarmos na casa de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Muito bem. Então nós vimos aí que, assim como nos tempos do eunuco, a situação de muitos estudantes da Bíblia na atualidade deparam com a mesma indagação: como entender a Bíblia se eu não tenho quem me explica? Os textos de Atos,
como acabamos de ver, nos informa que o Espírito Santo, ele supriu a necessidade do eunuco, enviando-lhe Felipe, e o final foi de grande alegria para ambos. O nome de Jesus, o nome de Deus foi exaltado, não é verdade? Na vida do eunuco. Felipe ficou muito feliz também, com certeza, de ser usado por Deus ali nessa situação. O eunuco voltou para o seu país alegre, feliz, satisfeito por ter encontrado o Cristo. A Bíblia fala aqui em Atos que ele estava muito alegre e com certeza lá ele também avisou para os seus conterrâneos, né, para o povo ali do seu tempo, do seu país, sobre a grande graça de Jesus. Não é maravilhoso? Você percebe que ele saía da Etiópia e ia lá em Jerusalém para adorar. E aí em Jerusalém, no caminho de volta para o seu país, ele então encontra, ele entende quem era este ser que ele adorava. Que maravilha! E eu e você? A quem que nós vamos levar a mensagem dessa grande alegria de encontrar o Cristo no nosso tempo, nos nossos dias? A quem nós vamos falar que Cristo é o mesmo de ontem, o de hoje e eternamente, para o nosso povo da nossa geração? O Espírito Santo, ele quer nos capacitar, ele quer capacitar a você e a mim, para que nós possamos também participar da alegria da salvação. Muito lindo, né? E ele deseja proporcionar a você porções dobradas do Espírito Santo do Senhor na tua vida, para que você vá e anuncie as boas novas do reino. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo, ele nos adverte, ele nos exorta, dizendo-nos ali naquele versículo: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo nos ensina, comparando coisas espirituais com as coisas espirituais. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Pega a sua Bíblia hoje e leia esta passagem para algum amigo, alguma amiga sua. Medita nesta passagem. Leve o conhecimento da palavra de Deus para os seus queridos. E aí, como viver? Como viver a palavra de Deus em nossos dias? Vamos ver o que a palavra, a própria palavra, nos orienta. Abramos nossa Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 19 a 23. É um pouquinho lá na frente. Tiago, né? Tiago, capítulo 1, já achamos aqui, verso 19 até o verso 23. Como viver a palavra de Deus na nossa geração? Vamos ler? Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Pois é, meu prezado, minha prezada, é isso mesmo. A Bíblia nos esclarece, ela nos orienta,
e ela nos adverte. A palavra de Deus, ela precisa de fazer efeito na nossa vida, né? Ela precisa nos motivar, ela precisa transformar-nos de dentro para fora. Não nos preocupemos em nos organizar de fora para dentro, porque a transformação quem faz é o Espírito do Senhor. E nestes momentos, né, que nós estamos vivendo, como precisamos dessa transformação. Muito bem, nós então paramos por aqui hoje, né? No nosso próximos momentos com Deus, nós prosseguiremos a pesquisa bíblica, né? Sobre o tema A Tua Palavra é a Fonte da Verdade. Pois é. E esta fonte pode ser encontrada, sabe por quê? Porque você está com o mapa aí nas suas mãos, para que você possa aprender todas as coordenadas para apossar, para chegar diante dessa fonte e permitir que ela te inunde pelo refrigério do Espírito Santo do Senhor. Tenha um bom dia. Maranata, o Senhor logo vem. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Até o nosso próximo encontro.